Então, pessoal, hoje a gente vai falar um pouco sobre os distúrbios hipertensivos da gestação, tá? Então, essa aula eu dividi em duas partes e na aula de hoje a gente vai falar sobre os conceitos e como é que a gente vai dar o diagnóstico das classificações que podem ter para os distúrbios hipertensivos e a gente vai falar um pouco também sobre a fisiopatologia e sobre as alterações fisiopatológicas que acontecem no organismo materno da gestante que tem esse tipo de distúrbio, certo? Primeiro, a gente precisa entender a importância de estudar esse tema, que são os distúrbios hipertensivos. Primeiro porque ela acaba sendo uma complicação muito frequente durante a gestação. O paciente evolui com hipertensão, com pré-eclâmpsia, e por isso é importante a gente estudar esse tema. Outra coisa é porque ela acaba sendo a principal causa de mortalidade materna que acontece e também é a principal causa de prematuridade letiva. Então a gente vai ver que, a depender do distúrbio que essa paciente tem, a depender da gravidade, a gente vai ter que interromper a gestação dessa mulher, independente da idade gestacional, porque vai ter repercussões, porque vai estar ameaçando vida materna, porque vai estar ameaçando vida fetal. Então a gente vai ver que ela acaba sendo sim a principal causa de prematuridade letiva que a gente tem, certo? A gente tem uma classificação, né, de distúrbios hipertensivos que a gente pode ter algumas entidades. Então, dentre elas, a gente pode ter uma gestante que tem hipertensão crônica, uma gestante que tem uma hipertensão gestacional, que a gente vai ver que a diferença real de cada uma dessas classificações. A gente pode ter uma gestante que tem a pré-eclâmpsia, uma gestante que tem hipertensão crônica com pré-eclâmpsia sobreposta, e a gente pode ter as duas complicações, principais complicações que vão acontecer, que vão ocorrer desses distúrbios hipertensivos, que é a eclâmpsia e a síndrome HELP, certo? Vamos ver agora como é que é diagnosticado cada classificação dessa e qual é o conceito real de cada uma das classificações, tá bom? Primeiro a gente vai falar sobre hipertensão crônica. Então, hipertensão crônica vai ser aquela diagnosticada antes da gestação. Aí fica fácil. Então, uma gestante, uma mulher que é previamente hipertensa, resolve engravidar, ela vai ter uma hipertensão crônica. Então, a gente diagnostica assim facilmente. Só que a gente pode ter uma mulher que não sabe que tem hipertensão crônica e essa hipertensão vai ser diagnosticada na gestação. Então, ela vai ser definida como uma hipertensão diagnosticada até 20 semanas da gestação. Então, se essa mulher tem 19 semanas, 18 semanas de gestação e a gente diagnostica ela com hipertensão, então tem uma pressão arterial maior ou igual a 140/90, se essa pressão for diagnosticada antes de 20 semanas de gestação, a gente tem uma paciente diagnosticada com hipertensão arterial crônica, certo? Essa aferição da pressão tem que ocorrer em duas ocasiões para a gente poder dar o diagnóstico dessa paciente, tá bom? Outra coisa é, se essa paciente foi diagnosticada com menos de 20 semanas de gestação, a gente já sabe que ela tem hipertensão crônica. Mas se porventura essa paciente for diagnosticada a partir das 20 semanas de gestação e essa pressão arterial persistir por mais de 12 semanas após o parto, a gente vai dizer que essa paciente também tem uma hipertensão arterial crônica, certo? Então, para amarrar aqui o conceito, vamos ver aqui a definição real. Então, hipertensão crônica é a hipertensão que antecede a gestação ou a hipertensão que está presente em pelo menos 2 ocasiões antes da 20ª semana de gestação, ou que persiste por mais de 12 semanas do pós-parto, porque a gente vai ver a diferença entre hipertensão crônica e hipertensão gestacional, certo? Que é o próximo conceito que a gente vai ver. Na hipertensão gestacional, um dos quesitos para o conceito de hipertensão gestacional é que ela melhora em até 12 semanas do pós-parto. Então, aqui a gente já vê uma diferença crucial entre a hipertensão arterial crônica e a hipertensão gestacional. Então, a hipertensão gestacional vai ser aquela hipertensão efetivamente diagnosticada na gestação. Essa hipertensão vai ser diagnosticada com 20 semanas ou mais de gestação e ela melhora em até 12 semanas do pós-parto. Então, a gente diagnostica essa paciente como tendo hipertensão gestacional, também conhecida como hipertensão transitória, certo? Então, não é uma hipertensão nova que a gente diagnostica com 20 ou mais semanas de gestação e a gente não pode ter proteinúria associada a essa hipertensão dessa paciente. Porque se a gente tiver proteinúria associada, a gente vai classificar essa paciente como uma outra classificação, um outro distúrbio, que seria a pré-eclâmpsia, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, para amarrar, hipertensão gestacional é uma hipertensão nova, diagnosticada na paciente com 20 semanas ou mais de gestação, na ausência de proteinúria e na ausência de distúrbios de órgãos-alvo, que a gente vai ver, na verdade, de sinais e sintomas que predizem distúrbios de órgão-alvo, que a gente vai ver daqui a pouco quais são, e essa hipertensão melhora em até 12 semanas do pós-parto, tá certo? O diagnóstico de hipertensão gestacional acaba sendo também um diagnóstico retrospectivo,
assim como o diagnóstico da hipertensão arterial crônica. Porque imagina, se a gente pega um paciente que chega com menos de 20 semanas e a gente diagnostica a hipertensão, é fácil dizer que essa paciente teve hipertensão arterial crônica. Mas imagina a situação de que a gente tem uma paciente que chega, por exemplo, com mais de 20 semanas e a gente diagnostica a hipertensão nessa paciente. E essa paciente não tem proteinúria e não tem nenhuma alteração de disfunção orgânica, que a gente vai ver daqui a pouco, cefaleia, dor abdominal, alteração de enzimas hepáticas e alteração de outros exames laboratoriais. Então, essa paciente não tem nem a proteinúria, nem essas disfunções de órgãos-alvo. E a gente diagnostica a hipertensão dela com mais de 20 semanas de gestação. E aí, é hipertensão crônica ou é hipertensão gestacional? A gente só vai poder dizer com certeza qual o diagnóstico dessa paciente depois do parto, especificamente após 12 semanas do pós-parto. Se melhorou até 12 semanas do pós-parto, essa paciente teve uma hipertensão gestacional. Se persistir por mais de 12 semanas do pós-parto, essa paciente tem hipertensão arterial crônica, certo? Pronto. Agora, se a gente tem uma hipertensão a partir de 20 semanas de gestação e que tenha proteinúria, ou que não tem proteinúria, mas tem alguma alteração de disfunção orgânica, e a gente vai ter aí uma paciente que tem um diagnóstico de pré-eclâmpsia. Então, pré-eclâmpsia nada mais é do que uma hipertensão nova, com ou sem proteinúria, ou, na verdade, disfunção orgânica. Que disfunção orgânica é essa? Paciente que tem cefaleia, paciente que tem distúrbios visuais, como escotomas, como diplopia, como turvação visual. Ou a paciente que tem alteração de enzima hepática, então o paciente tem elevação de transaminases, paciente tem diminuição de plaqueta, plaquetopenia menor que 100. Então, tudo isso configura sinais e sintomas, também com relação à alteração laboratorial, que predizem disfunção orgânica. Então, se a paciente tem hipertensão, com ou sem proteinúria, ou com essa alteração de disfunção orgânica, a gente vai ter uma paciente diagnosticada com pré-eclâmpsia. Isso tem que ser diagnosticado com 20 ou mais semanas de gestação. A gente vai ver na fisiopatologia por que a gente tem esse marco de 20 semanas, tá bom? E, normalmente, a pré-eclâmpsia ela se resolve com o parto, porque a etiologia principal aí dessa alteração da pressão arterial é por conta da placenta. A gente vai ver isso na fisiopatologia. Então, normalmente a pré-eclâmpsia se resolve no pós-parto. Também pode dizer que ela se resolve até 12 semanas do pós-parto, mas normalmente se resolve logo nas primeiras semanas, tá bom? Então, essa aí basicamente é a diferença entre essas três, que a gente tem que ficar na mente e tá bem marcada essa diferença, tá bom? Outra classificação que a gente pode ter é a paciente que tem hipertensão arterial crônica e vai ter uma pré-eclâmpsia sobreposta, certo? Então, é uma paciente que ela já tem uma hipertensão crônica, né? Uma forma fácil de dar o diagnóstico. A paciente já tem hipertensão crônica e aí a gente vai solicitar os exames laboratoriais iniciais, em todo pré-natal da gestante, que a gente faz isso. Por exemplo, aí a gente solicita hemograma, sumário de urina, ureia, creatinina, ácido úrico, tudo isso a gente vai solicitar para a paciente. Então, a gente já sabe que essa paciente tem hipertensão arterial crônica. E aí a gente precisa solicitar esses exames justamente para poder comparar, para a gente ver se a paciente vai ter a questão da proteinúria mais para frente, ou se ela vai piorar uma proteinúria que já é existente, para a gente dizer que essa paciente tem uma pré-eclâmpsia sobreposta. Então, a paciente que tem hipertensão crônica com pré-eclâmpsia sobreposta é uma paciente que tem hipertensão arterial e, depois de 20 semanas, ela começa a cursar com aqueles critérios para pré-eclâmpsia. Então, a paciente começa a desenvolver proteinúria, ou a paciente piora a proteinúria que ela já tinha, ou a paciente começa a desenvolver disfunção orgânica, que foram aquelas disfunções que eu falei antes, certo? Cefaleia, dor abdominal, plaquetopenia, alteração de transaminases, certo? Então, tudo isso configura a disfunção de órgão-alvo. Então, a gente vai ter a paciente diagnosticada com pré-eclâmpsia sobreposta. É importante a gente solicitar esses exames iniciais para toda a paciente, porque a paciente, por exemplo, pode ter uma nefropatia e já tem uma certa quantidade de proteinúria. E aí, quando a gente faz o exame novamente lá na frente, com 25 semanas, com 28 semanas, por exemplo, de gestação, a gente vê que essa proteinúria piorou, a gente dá o diagnóstico de pré-eclâmpsia sobreposta, certo? Eu estou falando aqui de proteinúria, mas a gente precisa entender qual é a proteinúria que é dita patológica. Então, a gente pode mensurar a proteinúria a partir de 3 parâmetros, basicamente. Então, a gente pode pedir uma proteinúria de 24 horas, que é a proteinúria mais utilizada. A gente vai ver se essa proteinúria de 24 horas for maior que 300, a gente tem uma proteinúria patológica, certo? A gente pode usar também a proteinúria em fita. Então, a gente vai ter graus de proteinúria, cruzes de proteinúria. 1 cruz, 2 cruzes, 3 cruzes de proteinúria. Qualquer cruz de proteinúria já diz que a gente tem uma proteinúria patológica.
E a gente pode ter a relação proteína-creatinina na urina, que vai ser, na verdade, o parâmetro mais fidedigno que a gente vai ter para mensurar essa proteinúria, que vai ser quando a gente tem essa relação maior que 0,3, certo? Aí a gente tem uma proteinúria dita patológica, e daí a gente consegue diagnosticar, beleza? Bom, outra coisa que a gente vai ter, no caso agora são as duas complicações, né, que vão acontecer, que é o caso da eclâmpsia. A eclâmpsia é uma complicação que pode acontecer durante o parto, antes do parto e após o parto, certo? Então, a eclâmpsia vai ser nada mais do que a ocorrência de convulsões tônico-clônicas, generalizadas, na verdade, que ocorrem na paciente que tem pré-eclâmpsia. E a gente tem que excluir outros fatores que causam convulsão dessa paciente, por exemplo, a epilepsia, certo? Então, basicamente, é a ocorrência dessas convulsões numa paciente que tem pré-eclâmpsia. Inclusive, a gestante pode abrir o quadro já com a eclâmpsia. E aí, a gente vai ver depois que essa paciente tem uma pré-eclâmpsia anterior. Mas o quadro pode ser aberto já com a eclâmpsia, certo? E a outra complicação que a gente tem é a síndrome HELP, que vai ser um conjunto de alterações que vão ocorrer nessa paciente, que é uma das complicações mais temidas que acontecem na gestante que tem distúrbio hipertensivo. Então, a síndrome HELP basicamente é caracterizada por hemólise, que a gente vai ver na outra aula como é que a gente diagnostica efetivamente essa hemólise. Então, o paciente que vai ter hemólise vai ter elevação de enzimas hepáticas e é um paciente que vai ter plaquetopenia. O HELP já ajuda pra gente, ó. Hemólise, elevação de enzimas hepáticas e plaquetopenia, certo? Aqui a gente precisa ter em mente e saber diferenciar muito bem esses conceitos que eu falei. Então, a paciente que tem pré-eclâmpsia é a paciente que tem uma elevação da pressão arterial. O número que a gente usa é uma pressão maior ou igual a 140/90, certo? Diagnosticou essa paciente com essa elevação da PA. Para a gente diagnosticar pré-eclâmpsia, essa elevação da PA tem que estar ocorrendo em 2 ocasiões e a gente tem que ter um intervalo de 4 horas entre as medidas e essa medida da pressão arterial tem que ser uma medida efetiva. Então, a paciente chega no ambulatório, a gente tem que fazer essa aferição de forma correta. Então, pede para a paciente sentar, descruzar as pernas, aferir o braço o braço na altura do coração. Se essa paciente veio, por exemplo, de uma caminhada, alguma coisa assim, tem que esperar um tempo para essa paciente se recuperar, para ficar calmo, e aí sim a gente fazer essa aferição da PA e detectar que ela tem sim uma elevação da PA. Então, 140/90, maior ou igual a 140/90 é o nosso marco, certo? A hipertensão crônica, como eu já falei, a gente vai ter essa paciente que teve uma hipertensão, que já tem uma hipertensão prévia, ou que vai ser uma hipertensão diagnosticada na gestação e que persiste por mais de 12 semanas do pós-parto, e a hipertensão crônica com pré-eclâmpsia sobreposta, que é a hipertensão crônica que a paciente já tem e desenvolve ou proteinúria ou disfunção orgânica ali depois da 20ª semana de gestação, tá? E lembrar que o diagnóstico de hipertensão gestacional, assim como de crônica, vai ser um diagnóstico retrospectivo. A gente só vai ter certeza depois que passarem as 12 semanas de gestação, certo? Outra coisa que tinha nas classificações mais antigas era com relação ao edema, que a gente vai ver que as pacientes que têm distúrbios hipertensivos acabam tendo um edema importante. E antes, o edema ele entrava na definição desses distúrbios hipertensivos, principalmente com relação à pré-eclâmpsia. Só que hoje a gente não tem mais o edema como um critério de diagnóstico, mas a gente tem o edema presente. Então vai ser importante, justamente na questão do acompanhamento, que a gente vai ver na próxima aula, a gente acompanhar essa questão do edema dessas pacientes, tá? E a proteinúria antes era obrigatório ter para diagnosticar a pré-eclâmpsia. E agora não é mais obrigatório ter a proteinúria. Se tiver a disfunção orgânica, a gente vai ter diagnosticada a pré-eclâmpsia, certo? Outra coisa que é extremamente importante é que a paciente pode ter uma proteinúria tardia. Daí a questão do diagnóstico retrospectivo. Então, por exemplo, imagina a situação. A gente diagnosticou uma paciente com hipertensão, mas com mais de 20 semanas de gestação. Então, a gente pode dizer que ela tem uma hipertensão gestacional. Essa paciente não tem proteinúria e não tem disfunção orgânica ainda associada. Então, a gente diz que essa paciente tem hipertensão gestacional, certo? Só que a proteinúria, ela pode acontecer de forma tardia. Por isso, que quando a gente diagnostica paciente que tem elevação da PA, a gente tem que fazer um acompanhamento dessa gestante até o final da gestação, certo? E aí, a situação é que a gente fez o acompanhamento dessa gestante e lá mais pra frente, na 30ª semana, por exemplo, essa paciente desenvolve uma proteinúria. Aí a gente não vai mais dizer que essa paciente tem hipertensão gestacional. A gente vai mudar o diagnóstico dessa paciente. A gente vai dizer que ela tem
pré-eclâmpsia, tá certo? Então, é importante a gente ter em mente que o diagnóstico pode ser mutável a depender da evolução da gestação. E lembrar que a proteinúria ela pode ser tardia. Por isso que a gente tem que fazer um acompanhamento bem de perto dessas pacientes. Beleza, pessoal? Então, basicamente são essas as diferenças e os conceitos e é assim que a gente dá o diagnóstico. Então, quais são os fatores de risco que a gente tem para a paciente desenvolver esses distúrbios hipertensivos? Então, o primeiro deles é a nuliparidade. Então, é muito mais comum o desenvolvimento de pré-eclâmpsia na gestante que nunca teve, nunca teve nenhum filho, do que numa gestante que ela é multípara, por exemplo. Claro que a gente pode ter pré-eclâmpsia na gestante multípara, só que quando a gente tem um distúrbio hipertensivo na multípara é mais hipertensão gestacional ou hipertensão crônica. Para pré-eclâmpsia é mais comum que ocorra em mulheres nulíparas, acaba sendo um fator de risco importante, tanto que corresponde a 75% dos casos, certo? Outra coisa é a idade materna. Então, idades maternas menores que 16 anos, por exemplo, maior que 40 anos, têm maior predisposição a desenvolver pré-eclâmpsia. História familiar de DEG, principalmente com relação a parente de primeiro grau. História familiar de pré-eclâmpsia, no caso, DEG é distúrbio hipertensivo específico da gestação. E a obstetrícia tem muitas divergências entre os autores. Então, tem autores que dizem que DEG é sinônimo de pré-eclâmpsia. E outros dizem que DEG é o conjunto desses distúrbios hipertensivos. Então, algumas vezes você pode escutar DEG como sendo sinônimo de pré-eclâmpsia, certo? Inclusive, eles falam DEG grave e DEG leve, que a gente vai ver depois a classificação para pré-eclâmpsia, certo? Mas a gente vai falar aqui como sempre pré-eclâmpsia, tá bom? Mas se a paciente tem essa história familiar de pré-eclâmpsia, principalmente com parente de primeiro grau, é um fator de risco importante. Se ela própria já tem história de pré-eclâmpsia na gestação anterior, já é um fator de risco também muito importante. Outros fatores de risco são obesidade, diabetes, colagenose, trombofilias, doença renal também predispõe o distúrbio hipertensivo e doença trofoblástica gestacional, que vai ser a única ocasião onde a gente vai diagnosticar pré-eclâmpsia se tiver menos de 20 semanas de gestação, porque a gente vai ver na fisiopatologia que a fisiopatologia do distúrbio hipertensivo está intimamente ligado à questão da massa trofoblástica. Então, na doença trofoblástica gestacional, a gente tem uma massa trofoblástica muito grande. Então, por isso que a gente vai poder diagnosticar pré-eclâmpsia antes das 20 semanas de gestação, certo? É a única situação que a gente pode dizer que o paciente tem pré-eclâmpsia, tem hipertensão gestacional antes de 20 semanas de gestação. E baixo nível socioeconômico entra aqui como fator de risco, porque está relacionado à questão da dificuldade de acesso ao atendimento, dificuldade de acesso à saúde das pacientes que têm um baixo nível socioeconômico. Então, se a gente não tem uma paciente que é acompanhada, o risco dela desenvolver a pré-eclâmpsia e desenvolver outras complicações, como a eclâmpsia e a síndrome HELP, é muito maior do que uma paciente que ela é acompanhada semanalmente, é acompanhada durante todo o pré-natal, fazendo as devidas precauções, certo? Bom, e agora a gente vai ver como é que se desenvolve a fisiopatologia desse distúrbio hipertensivo. A gente tem várias teorias para dizer sobre o desenvolvimento desses distúrbios, mas a principal delas, e é a que eu vou focar aqui agora, é sobre a implantação anormal da placenta. Então, a gente sabe que quando ocorre a fecundação, né, o óvulo desce e vai fazer a sua fixação lá no endométrio, que ocorre a nidação. A partir daí, a gente vai ter o desenvolvimento dos tecidos embrionários e do feto propriamente dito, certo? Então, a gente vai ter a produção de uma célula específica para a formação da placenta, que é o trofoblasto. O trofoblasto ele se divide em dois tipos de células e vai ser justamente o sincício trofoblasto que vai ser o principal responsável pela formação da placenta. E aí, esse sincício trofoblasto, ele faz uma coisa chamada invasão trofoblástica. O que é isso? A partir do momento que esses trofoblastos eles vão se dividindo e se multiplicando, eles têm que fazer uma invasão na decídua e nas artérias espiraladas que estão ali no endométrio. Então, a gente tem duas ondas de invasão. Uma primeira onda de invasão, que acontece precocemente, e uma segunda onda de invasão, que acontece por volta da 16ª, 20ª semana de gestação. Então, numa gestação normal, a gente tem essa primeira onda de invasão trofoblástica, que essa onda vai justamente invadir as artérias espiraladas e vai fazer com que essas artérias fiquem mais dilatadas e reduzindo, então, a resistência ao fluxo sanguíneo nessas artérias. E a gente vai ter, depois, uma segunda onda de invasão trofoblástica, que vai justamente fazer com que esses trofoblastos comecem a invadir
a camada miometrial dessas artérias. Então, essa segunda onda de invasão trofoblástica vai ser extremamente importante para fazer com que a resistência vascular diminua absurdamente e a gente tenha um fluxo sanguíneo favorável para a placenta, certo? Então, a gente tem ali um leito de... A função dessa invasão trofoblástica é fazer um leito de baixíssima resistência para a gente ter um fluxo sanguíneo útero-placentário adequado, certo? Então, a gente tem aqui o trofoblasto fazendo a invasão da descida, fazendo a invasão das artérias espiraladas e fazendo essa vasodilatação e redução da resistência. E quando a gente tem justamente essa deficiência na segunda invasão trofoblástica, que acontece até 20 semanas de gestação, a gente vai ter o distúrbio hipertensivo ali instalado. Então, a gente vai ter a paciente que tem pré-eclâmpsia, vai ser a paciente que não tem a segunda onda de invasão. Então, se ela não tem essa segunda onda de invasão, ela não tem essa vasodilatação e não tem essa redução da resistência ali para o fluxo útero-placentário. Então, se ela não tem esse fluxo útero-placentário adequado, a gente vai ter as repercussões que vão acontecer no organismo materno, que a gente vai ver daqui a pouco, tá certo? Mas a primeira coisa a se entender é que a principal etiologia que acontece é a ausência da segunda onda de invasão trofoblástica, certo? Essa ausência ocorre, algumas teorias, por conta de alteração imunológica, por conta de alteração genética, mas não se sabe ao certo o que exatamente causa essa disfunção na segunda onda de invasão, beleza? E aí, se a gente tem essa implantação anormal da placenta e a gente não tem esse fluxo útero-placentário adequado, a gente vai ter, então, uma hipoperfusão placentária. Então, a gente tem essa falha na placenta, na implantação da placenta, a gente vai ter, portanto, uma perfusão útero-placentária inadequada. Então, a gente vai acabar tendo infarto placentário e isso vai predispor, por exemplo, ao descolamento prematuro de placenta. Por quê? Porque se a gente tem uma placenta que tem áreas de microinfartos, essas áreas de microinfartos vão acabar necrosando e vai acabar descolando da parede do útero. E aí a gente tem, por exemplo, um descolamento prematuro de placenta, que é uma das situações que pode levar a óbito fetal, inclusive óbito fetal e materno. Então é uma complicação bem grave que a gente pode ter por conta dessa má perfusão útero-placentária, certo? Outra coisa que acontece é, a gente tem esse distúrbio na perfusão e a gente tem também muita lesão endotelial associada. Então, se a gente tem lesão endotelial, a gente tem a ativação da cascata de coagulação, por exemplo. Então, a gente tem lesão endotelial, a gente tem aumento da produção de tromboxano A2. Esse tromboxano A2 vai predispor à coagulação. Então, a gente vai ter a formação de microtrombos na circulação. Além disso, a gente vai ter produção aumentada de substâncias vasoconstritoras. Então, a gente vai ter um vasoespasmo muito acentuado na paciente que tem distúrbio hipertensivo. Então, a gente vai ter essa lesão endotelial que vai predispor a vasoespasmo e vai predispor a formação de microtrombo. Então, se a gente tem o vasoespasmo, a gente vai ter elevação da pressão arterial por conta desse vasoespasmo, tá certo? Além disso, a gente vai ter também aumento da permeabilidade vascular por conta da lesão endotelial propriamente dita. E se a gente tem aumento da permeabilidade vascular, a gente tem plasma extravasando, a gente tem edema. Então, por isso que a gente vai ter o edema na paciente que tem pré-eclâmpsia, na paciente que tem DEG, tá certo? Além disso, esse aumento da permeabilidade vascular também vai acontecer no rim. Por isso que a gente tem também a proteinúria nessas pacientes, beleza? A gente vai predispor a coagulopatias por conta da lesão endotelial que vai predispor a formações de trombos. E a gente vai ter também, por conta da coagulopatia, disfunção em órgãos-alvo. Quais são os órgãos-alvo que vão ser acometidos na paciente que tem distúrbio hipertensivo? Principalmente rim, que a gente vai ter alteração de remodelamento renal, que a gente vai ver daqui a pouco qual é. A gente vai ter alteração hepática, por isso que a gente solicita aqueles exames de enzimas hepáticas para ver se está tendo ou não sofrimento hepático. E a gente vai ter alteração a nível cerebral. Daí a gente tem a complicação que é a eclâmpsia. Na maioria das vezes que acontece a eclâmpsia, ocorre por conta de edema cerebral e de microinfarto cerebral, que depois evolui para pequenas hemorragias cerebrais. Então, a eclâmpsia, a fisiopatologia da eclâmpsia gira em torno disso. Então, a gente vai ter essas três alterações de órgãos-alvo, rim, fígado e cérebro, tá certo? E a gente vai ter uma redução da taxa de filtração glomerular. Por isso, a gente vai ter aumento de ureia, a gente vai ter aumento de creatinina, aumento de ácido úrico e vai ter oligúria porque o rim não vai estar filtrando de forma adequada. Beleza? Então, basicamente, essa é a fisiopatologia que vai girar em torno do distúrbio hipertensivo. E por isso também que a gente não vai poder, por exemplo, dar diurético para o paciente que tem hipertensão arterial e está com edema.
Porque o problema ali não é que ela está tendo muito volume circulante, muito pelo contrário. O edema dela está sendo por conta desse vasoespasmo e por conta desse aumento da permeabilidade vascular. Então a gente tem o líquido ali fora do espaço intravascular, então não adianta nada a gente dar diurético para esse paciente. Outra coisa, por exemplo, quando a gente pede um hemograma dessa paciente, ela vai estar com o sangue concentrado. Então a gente pode ter um hematócrito relativamente normal, mas que não diz realmente que essa paciente está com hemoglobina normal, porque ali está tendo uma hemoconcentração por conta de redução do líquido efetivo intravascular. Vamos ver agora quais são as alterações fisiopatológicas que acontecem nessa paciente. Então a gente pode ter alterações cardiovasculares, então como eu falei, a gente pode ter essa hemoconcentração, então a paciente que está com o volume efetivo, na verdade, reduzido, então a gente tem menos líquido e mais hemácias, menos plasma e mais hemácias ali no vaso sanguíneo. Então, quando a gente faz um exame, a gente vai ver que ela está hemoconcentrada. Então, essa hemoglobina, na maioria das vezes, não é fidedigna, certo? Outras alterações hematológicas que a gente pode ter é justamente a trombocitopenia. Por isso que a gente vai pedir plaqueta dessa paciente. Uma plaqueta abaixo de 100 mil configura uma ocasião de gravidade. Então, a gente pode ter plaquetopenia, inclusive o paciente pode evoluir com CIVD, né? Coagulação intravascular disseminada. A atividade antitrombina 3 dessas pacientes vão estar alteradas e a gente pode ter um quadro chamado de hemólise microangiopática, que vai ser um dos componentes da síndrome HELP. Então, a gente vai ter bilirrubina aumentada, a gente vai ter paciente com LDH aumentada, a gente vai ter paciente com esquizócito no sangue periférico, certo? A gente vai ter uma anemia hemolítica, de fato, nesses pacientes, que pode acontecer, beleza? A gente vai ter alterações renais, a alteração renal mais importante, na verdade, a alteração renal característica do distúrbio hipertensivo na gestação é a endoteliose capilar glomerular. Esse tipo de alteração nada mais é do que uma tumefação de células endoteliais que vai causar obstrução dos capilares glomerulares. Essa endoteliose capilar ela é difusa, então vai pegar todos os capilares, certo? E isso vai fazer com que ocorra uma redução significativa da filtração e elevação das escórias nitrogenadas, principalmente elevação de ácido úrico. Ácido úrico é uma das coisas que vai fazer com que a gente consiga diferenciar, por exemplo, uma pré-eclâmpsia de uma hipertensão crônica. Na paciente que tem hipertensão crônica, o ácido úrico não está tão elevado assim. Já na paciente que tem pré-eclâmpsia, o ácido úrico vai estar aumentado, normalmente acima de 6. E na hipertensão crônica não vai estar, o ácido úrico vai estar normal ou levemente aumentado, certo? Outra coisa que acontece aqui, que para a gente diferenciar pré-eclâmpsia de hipertensão crônica, é que na pré-eclâmpsia a gente vai ter uma hipocalciúria, então pouca eliminação de cálcio na urina. Já na eclâmpsia, já na hipertensão crônica, a gente vai ter uma hipercalciúria, beleza? Então são essas duas alterações que a gente já pode ligar o alerta e para tentar diferenciar a pré-eclâmpsia da hipertensão crônica. A gente pode ter alterações cerebrais, que vão ser justamente deposição de fibrina e formação de microtrombos no parênquima cerebral, que a gente vai ter, e quando isso acontece, é por isso que a paciente cursa com a eclâmpsia. A gente pode ter o vasoespasmo cerebral, que vai predispor à formação do edema cerebral, que ocorre muitas vezes nesses pacientes que desenvolvem também a pré-eclâmpsia, e a gente pode ter uma transformação hemorrágica, na verdade, começar a ter algumas microhemorragias cerebrais que também vão favorecer o edema cerebral, e é o que leva essa paciente a ter um prognóstico desfavorável, beleza? Outras alterações que a gente vai ter é com relação ao fígado. Então, a gente vai ter essas alterações hepáticas decorrentes da formação de hemorragias periportais. Essas hemorragias periportais, elas podem se estender para o parênquima hepático, mas o que é mais comum é de acontecer, na verdade, microinfartos hepáticos. Então, começa a ocorrer formação de microtrombos hepáticos e, inclusive, esse paciente pode evoluir com ruptura hepática e ser uma das piores complicações que pode acontecer, que vai ser a ruptura hepática nesses pacientes por conta dessas lesões isquêmicas que vão acontecer. O parênquima hepático começa a sofrer necrose e aí começa a evoluir para ruptura e hemorragia intrahepática também, certo? E essa paciente vai se manifestar para a gente com dor abdominal. Essa dor abdominal pode ser em região epigástrica ou pode ser em região de hipocôndrio direito. Por isso que a gente tem que pesquisar esse tipo de sintoma, que vai ser um dos sintomas que vai alertar gravidade para a gente, certo? E por fim, a gente vai ter também, obviamente, as alterações uteroplacentárias, já que, como não houve essa segunda onda de invasão trofoblástica, a gente vai ter uma placenta que vai estar ali hipoperfundida. Então, se a gente tem uma placenta que vai estar hipoperfundida, a gente vai ter uma redução uma redução do transporte de nutrientes para essa placenta e redução do transporte de oxigênio. Então, a gente vai ter o que se chama de infarto placentário, porque aumenta a resistência vascular
e reduz a perfusão uteroplacentária, como eu falei, certo? E aí a gente vai ter necrose de alguns pontos da ligação entre a placenta e o útero e por isso a gente pode ter descolamento prematuro de placenta, certo? Além disso, a atividade uterina vai estar aumentada nesses pacientes que têm um infarto placentário e a gente vai ter, obviamente, restrição do crescimento placentário e restrição do crescimento intrauterino. Obviamente, esse feto que está ali nessa placenta que está hipoperfundida vai ter também alteração na vitalidade. Então, esse feto vai ter sofrimento fetal agudo ou crônico, certo? Então, basicamente são essas as alterações que acontecem. Era isso que eu queria falar para vocês na aula de hoje. A gente se vê na próxima aula, onde a gente vai falar sobre o acompanhamento e tratamento das condições, das classificações que a gente falou aqui agora, tá certo? E vamos falar sobre a eclâmpsia e sobre a síndrome REM. Beleza? Um grande abraço e até a próxima!